Hoje, dia 19 de maio de 2022, às 10h03, nós, vereadores Sérgio Nogueira e Marcão do Cepriva, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Dourados, estamos reunidos com os representantes do Executivo Municipal, com fulcro na Lei Complementar 101 de 2000, para a audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Agradecemos a presença aqui conosco do secretário de Fazenda, senhor Everson Leite Cordeiro, bem como agradecemos a presença de todos os funcionários da Secretaria de Fazenda que prestigiam essa audiência. Neste momento eu passo a palavra ao secretário de Fazenda, senhor Everson Leite Cordeiro, para iniciar a apresentação dessa audiência. Bom dia a todos, bom dia vereador Sérgio, vereador Marcão, demais funcionários, contador-geral da Prefeitura, Antônio Quequeto. Mais uma vez estamos aqui, para proporcionar a transparência da gestão, e apresentar à população as nossas metas para o exercício 23. Então, a LDO é o que norteia a elaboração da LOA, e aqui já existem os princípios e os valores fundamentais para a gente construir os projetos para o ano que vem. Sempre voltado para o desenvolvimento, voltado para uma sociedade mais justa. Então, hoje é a apresentação que será feita pelo Quequeto e estamos à disposição para sanar todas as dúvidas porventura existentes. Passo, neste momento, a palavra ao senhor Antônio Carlos Quequeto, contador do Poder Executivo, para fazer a apresentação das metas para o exercício de 2023. Bom dia a todos. Nós estamos hoje aqui para a apresentação da LDO para 2023, ou seja, a Lei de Diretriz Orçamentária, para o próximo exercício corrente. A fundamentação legal da LDO é a obrigação do Poder Executivo, o artigo 165 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 101 de 2000, como o vereador já citou. A LDO lá tem que ser protocolada no mês de abril. Eu acho que o Everson veio protocolar aqui no final do mês de abril, cumprindo o artigo 165 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é a LDO? É a Lei de Diretriz Orçamentária, é um instrumento de planejamento operacional anual, estabelece as diretrizes e critérios para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e define as metas e prioridades para a inclusão no orçamento. Então, todos os secretários das pastas, junto com a Secretaria de Fazenda, junto com o Everson, definiram quais eram as prioridades para a inclusão no orçamento, das metas e das prioridades. O objetivo macro da LDO, principal objetivo, é a transparência ao processo de elaboração da lei orçamentária. Como o secretário falou, a LOA. Então, vamos definir as metas e as prioridades para a elaboração da lei orçamentária, que tem que ser protocolizada aqui em outubro para o exercício 2023. Participação concreta do Legislativo na condução das finanças públicas. Então, essa também uma das metas, que o Legislativo participe na elaboração do orçamento. Então, eles vão participar aqui, vão ver a legislação que foi colocada na LDO como as prioridades para a elaboração do orçamento. A Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá, de acordo com a Constituição Federal de 88, as metas e prioridades da administração, orientação para a elaboração do orçamento, regramento para alterações na legislação tributária e despesas de pessoal. Então, esses são itens obrigatórios da Lei de Diretriz Orçamentária.
Diretrizes e metas para 2023. Então, aqui tem de forma resumida, né? As diretrizes para o orçamento de 2023. Buscar a redução do desequilíbrio social, estimular o desenvolvimento agropecuário, executar ações de planejamento turístico, oportunizar esporte, lazer e cultura, fomentar o comércio e indústria, instalar processos de planejamento estratégico. Então, como nós vimos ali, as metas, algumas metas, né? Porque na verdade toda secretaria foi criado, os fundos, fundações e autarquias foram criados com lei por um objetivo, né? Então ele tem, cada órgão tem as suas metas e suas prioridades. A educação tem suas prioridades, a saúde tem, a assistência social tem, inclusive educação e saúde tem os planos municipais de educação, plano anual de educação e de saúde, e tudo tem que ser elaborado em cima desses planos que são aprovados pelos conselhos, são analisados, né? Lá define todas as metas e prioridades, né? Para atender todas as demandas que cada pasta tem. Diretrizes da administração municipal. A receita e a despesa serão orçadas a preço de julho de 2022. Por quê? Porque nós temos prazo para entregar o orçamento. O orçamento é outubro, né? Outubro, esse ano, acho que vence dia 30, o último dia útil, né? Para a entrega da lei orçamentária. Então, 30 dias antes, tem que deixar à disposição, já tem que estar pronta a receita, né? Então, nós estamos falando em 1º de setembro, né? Então, agosto a gente fecha julho, né? Então, quer dizer, como a gente fecha em agosto, a gente fecha o mês de julho, então a gente tem que trabalhar em cima dessas informações, porque não tem como a gente esperar fechar o ano para mandar o orçamento. Então, a gente tem prazo, né? Então, 1º de setembro a gente tem que entregar, tem que deixar à disposição, tem que estar pronta a receita, 30 dias antes, para depois distribuir os valores da receita nas despesas. Então, a preço de julho, então a gente pega tudo que arrecadou nos últimos 12 meses, né, tipo agosto a julho, e aí a gente trabalha em cima dessas receitas para a gente fazer a estimativa da receita para 2023, né? Aí, dessas receitas, a gente distribui as despesas de acordo com o que está gastando. As despesas você faz da mesma forma. Você pega pro programa, os projetos, as atividades, né? O que gastou naqueles programas de governo, a gente pega aquele valor, analisa o que gastou nos últimos 12 meses e a gente aí faz a projeção para o ano seguinte. Isso é feito com cada pasta, com cada ordenador de despesa, com cada pessoa que organiza o seu projeto de atividade lá, né? Então, eu gastei nos últimos 12 meses, gastei 1 milhão. Então, quer dizer, qual é a estimativa para esse ano seguinte? Se eu gastei 1 milhão, eu vou ter que colocar um pouco mais, porque tenho previsão de gastar, minha demanda vai aumentar, então eu tenho que gastar mais. Vou precisar de mais recursos. Mas isso tem que ser trabalhado em cima da receita também, né? Porque tem que ter incremento de receita para me poder aumentar, né? E se trabalha não só em cima, por exemplo, a atividade é uma coisa contínua, mas tem projetos também, tem projetos que tem início, meio e fim. Então, quer dizer, não, ano que vem eu não tenho mais esse projeto, acabou. Aí eu quero destinar para essa atividade. Então, assim que funciona. Então, a preço de julho. Então, a gente vai pegar os últimos 12 meses e fazer a projeção para o ano seguinte. Essa é uma das diretrizes, né, para a elaboração do orçamento. Os critérios da elaboração dos recursos obedecerão os seguintes critérios. Pessoal em cargo social. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é a despesa com pessoal. Não tem como não pagar a folha. Então, como que é feito isso? A gente pega a última, não dá para pegar dos últimos 12 meses. Então, o que se pega? Geralmente, se pega a última folha, porque nós temos 12 meses, o 13º salário, que vai para 13, né, folhas. E tem mais um abono de férias, que é 1/3, então nós temos 13,33. Geralmente, pega a última folha e multiplica por 13,33. Aí a gente tem a projeção para o ano que vem. Mas aí tem a negociação de abril, do aumento salarial. Então, tem que jogar também essas previsões aí na folha para a gente chegar a um valor próximo da realidade. A folha geralmente não se pega os últimos 12 meses, pega o valor da última, né, que seria a folha de julho,
e multiplicaria por 13,33 e distribuiria nos projetos e atividades, jogando esse incremento aí, que é a previsão de negociação salarial. O segundo seria os serviços da dívida pública, né? Porque não tem como não pagar a dívida, porque se não pagar a dívida, a prefeitura entra no CADIM, entra no CALC, que é o nosso SPC Serasa, e aí começa a bloquear recursos, né? Então, dívida é uma coisa também que não tem, né? Seria a segunda prioridade. A primeira prioridade é folha, depois dívida. O custeio administrativo e contrapartida de convênio, que isso aí seria o custeio dos programas, custeio, despesa da prefeitura, né? Material de consumo, material de distribuição gratuita, pagamento de serviços, né, serviço de educação, serviço de saúde, né, e combustível, manutenção da frota, entre outros. Em último, os investimentos, né. Isso seria, montei todo o orçamento, coloquei todas as despesas pessoal, coloquei serviço de dívida, coloquei todo o custeio. Aí sobrou quanto? Falei, nós vamos fazer o que com isso que sobrou? Vamos jogar em investimentos. Ou vamos melhorar o custeio, ou vamos contratar mais gente. Lembrando que pessoal tem um limite, né, gente? A gente sabe que lá no artigo 20 da 4320 tem um limite lá de 54% para o executivo e 6% para o legislativo. Então não pode ultrapassar isso. Poder até pode, mas aí você tem penalidades e prazo para você se regularizar, né? Cair abaixo dos 54. Demonstrativo da lei do orçamento. Né? Então, aqui está determinando que tem que ter alguns demonstrativos lá na hora de montar o orçamento. Ó, lá no teu orçamento tem que ter isso aqui, ó. Demonstrativo dos recursos de cada unidade orçamentária da prefeitura. Então, tanto na lei como nos demonstrativos, tem lá o valor de cada um, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, na própria lei tem, mas tem os anexos ainda, que são os demonstrativos que vem o valor tanto da receita quanto da despesa de cada unidade orçamentária. Cada fundo, fundação, autarquia, secretaria, vem tudo separado, né? Que a prefeitura é um órgão orçamentário, e dentro do órgão orçamentário tem as secretarias, que são as unidades orçamentárias. E dentro dessas unidades orçamentárias tem outras unidades que estão vinculadas a ela, que pode ser fundos, fundações e autarquias. Na assistência social tem um monte de unidade orçamentária dentro da secretaria, né? A educação tem a secretaria e tem o Fundeb, tem duas. A saúde não, apesar de ter a secretaria não tem orçamento. Quem tem orçamento é só o Fundo Municipal de Saúde, né? A Secretaria de Saúde não tem. Demonstrativo dos recursos da Câmara Municipal, né? Dos recursos destinados e da despesa também vai lá no orçamento, né? O valor das despesas da Câmara, né? Previsto no orçamento. Porém, o orçamento inicial é feito em cima do orçamento anterior, e nós temos um prazo, depois que encerrar o balanço de 2022 agora, quando mandar o orçamento vem antes do ano. Encerrou-se o ano, aí a gente encerra geralmente lá em março, né? Encerra todo o fechamento do exercício, que é o prazo. Daí nós temos um prazo aí de 30 dias para refazer todo o cálculo da receita de 2022 para fazer uma nova atualização do orçamento. Aí manda como suplementação. Porque na lei, tanto aqui na LDO como na LOA coloca, e no artigo 29A da Constituição fala que é 7% para municípios com até 100 mil habitantes. Acima de 100 mil habitantes é 6% da receita corrente líquida, né? Da receita de imposto. Demonstrativo dos recursos destinados ao Fundeb, lá também tem todas as despesas do Fundeb. Demonstrativo dos recursos da saúde, demonstrativo da reserva de contingência e dos recursos destinados aos demais fundos, fundações e autarquias. Então tem todos esses demonstrativos na lei orçamentária, e pela LDO é obrigatório ter. Então nós temos aqui também os limites constitucionais. A LDO estabelece que o município tem que cumprir o que a legislação federal, a Constituição Federal, LRF já determina. 4320 também, então aqui já está regulamentando o que a própria legislação já define. A Constituição, lá, de acordo com o artigo 29A, determina no máximo de 6% para destinação para a Câmara Municipal. Então já está na LDO esse índice. A aplicação mínima em educação de 25% dos recursos originários dos artigos 158 e 159 da Constituição. Esses artigos 158 e 159 determinam quais são os recursos próprios do município, né?
Então, desses recursos próprios, tem que gastar 25%. Né? A legislação já determina isso e a LDO está regulamentando em cima dessa legislação. Aplicação mínima de saúde, que é os mesmos artigos, né, 158 e 159, que é de 15% para a saúde. Então, nós temos aí 25% para a educação, 15% para a saúde, que dá os 40%. Então, saúde e educação já vai 40% do recurso próprio, no mínimo, mas a prefeitura acaba gastando bem mais do que isso. Aplicação máxima de 54% da receita corrente líquida em pessoal para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Então, a legislação fala que o município pode gastar no máximo 60% da receita própria da receita corrente líquida, né, com pessoal, sendo 54% para o Executivo, para a Prefeitura, e 6% para a Câmara Municipal. A Câmara fica sempre abaixo de 2%, né, 1 e pouquinho, e o município, o último do final do ano, deu 47% e uns quebrados, né, 47%, abaixo dos 54%. Lembrando que, se atingir 54%, tem algumas penalidades. Você tem o próximo, 2 quadrimestres para reduzir tudo, né, para voltar abaixo de 54%, e que o quadrimestre que eu falo que é da prestação de contas da audiência pública. Né, a próxima está marcada para o dia 31 agora, né, para o cumprimento, para analisar todos os índices da prefeitura. Quando a lei também determina que, se atingir 95% desses 54%, você entra no artigo lá que determina que você não pode mais contratar, não pode mais aumentar a despesa de pessoal, você está impedido. Só pode substituição em caso de falecimento ou caso de aposentadoria na área de educação, assistência social e segurança. Então, atingiu 95% desse valor, que é 51,3%, já o município já tem algumas penalidades lá que ele tem que cumprir. Origem das receitas municipais efetivas. Arrecadação de todos os tributos municipais de sua competência. Né? No caso, nós temos o ICMS, o ISS, o IPTU, temos a taxa de lixo, temos outras receitas de competência do município. Das transferências da União, nós temos lá o FPM, o ITR e a Lei Candir, que é ICMS de exoneração. Das transferências do Estado, nós temos o ICMS, o IPVA e o IPI exportações. Então, nós temos aqui dos recursos próprios, né, nós temos as arrecadações próprias do município, as transferências da União, que fazem parte do recurso próprio do município. O FPM, que fala o Fundo de Participação dos Municípios em cima do Imposto de Renda e do IPI, que a União arrecada. Então, a União ela tem que pegar esse dinheiro, distribuir para os estados e para os municípios. Tem uma proporção lá que a lei determina que seja repassada para os municípios. Então, a receita própria do município, né, em cima do que a União arrecada, em cima do IPI, né, que é da produção industrial, né, e do imposto de renda. E da cota, parte do ICMS, a lei também determina que parte do ICMS tem que ser feito o rateio. Então, todo ano, o Estado ele publica, ele analisa o que está arrecadando em cada município e determina, publica, né, qual o índice de participação de cada município em cima de que cada município arrecada. Os municípios que arrecadam mais têm maior participação, os municípios que arrecadam menos têm uma menor participação, então é em cima de que cada um arrecada. Origem das receitas municipais não efetivas. Então nós temos ali de receitas do Fundeb, receitas da saúde, receitas da assistência social, e com origem em convênios. Receita de convênios com o Estado, receita de convênios com a União, receita de alienação de bens de ativo permanente, receitas de operação de crédito autorizada pelo Poder Legislativo, segundo a Resolução 43 do Senado Federal. Então, nós temos as receitas que já tem lei específica, né? Nós temos as transferências porque tanto o Estado como a União tem que aplicar também em saúde, em educação. E aí o que eles fazem? Eles repassam dinheiro para os municípios, para os estados, né?
Então, nós temos ali a receita, né, do Fundeb, que teve uma lei que foi criada, o Fundeb antigo ele acabou, né, em 2020 foi sancionada uma nova lei, né, que entrou em vigor ano passado. Inclusive, aumentou até a receita do Fundeb desse período por causa dessa legislação. Então, quer dizer, tem uma lei específica para repasse, né? Só que é verba carimbada, ela não é verba livre, né? Tem que ser usado. O Fundeb ele é obrigatório ser usado 70% com profissionais e 30% com educação também, mas não precisa ser profissionais de educação. Da saúde, nós temos os repasses da União, que é através de portaria, né? Eles têm os programas de governo lá e montam as portarias e repassam o dinheiro de acordo com as portarias. É feita portaria para cada município. Então, tem várias portarias do município de Dourados que a União repassa dinheiro regularmente. Da assistência social, nós temos os repasses da arrecadação que vem e também tem recursos de convênio. Mas nós temos convênios também com a educação, só que não vem no Fundeb, vem na educação, no caso, né? Tem recursos vinculados da educação, que tem o PENAI, PENAT, tem transferências do FNDE, mas tem convênios também. Receitas de convênios com o Estado. De vez em quando tem alguns convênios assinados com o governo do Estado, com objeto específico, né? Para a construção talvez de uma creche, ou recuperação de asfalto, construção de escolas, postos de saúde e outros. E da União também, da mesma forma, né? Às vezes vem emenda parlamentar, às vezes vem convênios assinados, o governo libera algum programa lá para construção de postos de saúde, construção de escola tal, e o município vai lá e se habilita e o dinheiro vem aí, né? Só que com um objeto específico, são verbas carimbadas. Receita de alienação de bens e ativos seria a venda de bens, né? A prefeitura pode, no caso, vender bem, mas nós temos a regra de ouro. Venda de capital tem que ser investido em capital. Mas também tem casos que a União permite, só que tem que ter autorização do Legislativo. Não pode o município simplesmente fazer, ele faz todo o levantamento com a justificativa, por que está alienando esse bem e manda para a Câmara. Respeitando essa regra de ouro, toda venda de patrimônio tem que ser para aquisição de patrimônio. Porém, pode ser vendido patrimônio para pagamento de dívidas previdenciárias. A lei permite isso. Às vezes a prefeitura está com uma dívida imensa, não está conseguindo pagar, e tem um monte de imóvel parado, que não tem interesse, que está lá perdido aquele imóvel, então resolve vender o imóvel para quitar essas dívidas, né? Para ajudar na questão de manutenção das atividades do município. A lei permite isso. Receitas de operação de crédito. Nós temos aí uma iniciativa desse governo, do Fomplata, né? Acho que, eu não sei se já passou o projeto de lei aqui na Câmara para aprovar isso, já aprovou, né? Então tem que ter aprovação também por lei, e que é a operação de crédito, ou empréstimo para a prefeitura investir em áreas que está com demanda, né? Mas é um empréstimo, uma coisa que tem que pagar depois. Só que você tem o benefício do patrimônio, de ajudar a atender a população nas questões que são urgentes, e ainda tem a questão do aquecimento da economia, né? Geração de emprego. Só uma pergunta. As emendas parlamentares dos deputados federais, senadores, deputados estaduais, elas entram em alguma dessas que você mencionou aqui? Seria nessas receitas do Fundeb, saúde, assistência social e outros, né? Ela não é... Tem algumas que podem ser convênio, outras não. Por exemplo, agora teve um caso que veio fundo a fundo, né? Um repasse fundo a fundo da saúde, que veio específico ali de emenda parlamentar individual, mas ele não veio como convênio, ele veio como transferência da fundo a fundo, né? Não como convênio. Porque tem alguns casos que vem tipo do Fundo Nacional de Saúde e tem casos que vem da Secretaria de Tesouro Nacional. São duas coisas diferentes, né? Porque daí faz a emenda direto lá no Tesouro Nacional e o dinheiro vem como convênio. Cada caso é um caso. Estimativa da receita. Na estimativa da receita serão considerados as alterações na legislação tributária, além do que eu falei lá, o que arrecadou nos últimos 12 meses e tal, mas ainda tem esses critérios, não teve uma alteração. Para esse ano tem a taxa de lixo, uma coisa que não tinha no passado.
Então, teve que montar sem ter referência nenhuma, não tinha um histórico para a gente analisar. Não, ano passado, há 2 anos atrás entrou tanto, no ano retrasado tanto, ano passado tanto, então o crescimento está mais ou menos assim, temos o PIB, temos o IPCA, vai dar tanto. Não tinha. Então, teve que partir do escuro. Então, quer dizer, não, a receita do ICMS vai subir, tomara que suba, né? A nossa participação lá, aumentou tantos por cento lá a nossa participação, então é um indicador diferente, né? Eu espero que tenha isso, porque todo ano publica, né, Everson? Eu não sei como que está essa questão, mas eu espero que o tribunal, porque o Estado geralmente ele tem penalizado Dourados com relação, né? Vem num histórico de quedas aí de participação, né? A receita está subindo, que tem absorvido isso, né? Mas é uma briga constante nessa questão do índice, né? Só para registrar, no tocante ao índice de participação, no exercício 2022, né, o índice foi apurado em 21, né, e aplicado agora em 22. Então, nos últimos aproximadamente 10 anos, foi a primeira vez, né, na gestão Alan Guedes que o índice de participação do ICMS subiu. Então, a informação do que está correta, que Dourados, acho que se não me engano, em 2013 ou 2012, só foi perdendo o índice, e isso foi modificado em 2021 na gestão do Alan, e aumentou ali uns 8 décimos o índice de participação de Dourados. E só para também deixar muito bem claro, né, a população que está assistindo, e essa Casa de Leis, nós implementamos esse ano um grupo de trabalho específico para atuar no monitoramento do ICMS. Isso é importante porque o ICMS ele é um bolo, né? 25% do ICMS é um bolo que é dividido entre os 79 municípios do estado. Então, mas só que com inteligência, se a gente trabalhar com inteligência, a gente consegue mapear o valor agregado nosso real. Então, isso antes não era feito na prefeitura, né? Não consigo afirmar se alguma vez foi feito, mas nós montamos um grupo de trabalho dentro do departamento de planejamento da prefeitura e que já iniciou os trabalhos aí há cerca de 30 dias para a gente já tentar otimizar para o ano que vem. Então, como eu estava falando, tem vários fatores que interferem na receita, não só o histórico, aí o outro indicador lá é a variação do índice de preço, que é o IPCA. Então, vai ser usado, né, o IPCA. Qual é a previsão do IPCA para o ano que vem que o Estado definiu para a região? É de tantos, então isso vai ser aplicado em cima da receita. Quer dizer, o IPCA, o que eu estou falando é o PIB, gente. É o crescimento econômico, a variação do PIB, né? Então, nós temos o IPCA mais o PIB, que é o que é definido aqui no Estado, na região, e aí esse índice vai ser aplicado. Então, fez o histórico da receita, analisou a legislação que alterou, fez essa projeção, ainda se aplica o IPCA mais o PIB, que é o crescimento da região. Então, se o Estado está prevendo que vai ter um crescimento na arrecadação daqui da região, então você vai aumentar a receita do ICMS, com certeza o ICMS da nossa região vai aumentar também. Então, se está crescendo, vai ter mais gente prestando serviço, então, quer dizer, atinge toda, né, a receita geral do município. Então, de acordo com a LDO, vai ser aplicado isso, as alterações da legislação, o IPCA vai ser aplicado na receita, o PIB também. A estimativa demonstrará a evolução dos últimos 3 anos e a projeção para os próximos 2. Então, lá vai ter que ter um demonstrativo também. Se coloca na tabela lá a arrecadação dos últimos 3 anos, a projeção para o ano que vem e para o outro ainda, para 2024. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e dos demais poderes a estimativa da receita até 30 dias antes do encaminhamento da LDO à Câmara Municipal. Como eu estava falando, acho que dia 31 de outubro vai cair numa segunda-feira, dia útil, né? Então seria o limite máximo para a entrega da LOA aqui na Câmara de Leis. Como 30 dias antes vai cair no dia 1º, então dia 1º seria a data para estar à disposição, tem que estar pronta já a receita.
Porque o primeiro passo é você montar toda a receita do município em cima desses critérios aí que foi comentado, para depois começar a distribuir os valores daquele acordo lá que eu falei lá também. Você colocando prioridade pessoal de cada projeto, atividade, respeitando a dívida, custeio, investimento, né? Respeitando tudo isso daí, se faz a distribuição das receitas, né? Faltou recurso, onde é que nós vamos economizar? Não, sobrou recurso, onde é que nós vamos investir esse recurso que está sobrando? Então, são de acordo com o plano de governo, né? De acordo com o PPA, que foi aprovado, lá tem tudo o programa de governo do Alan Guedes, né? Para esse ano e mais os próximos 3, né? Que pega o primeiro mandato o primeiro ano do mandato subsequente, que o primeiro ano, 2021, foi o 4º ano do PPA da Adélia, né? Sempre ultrapassa, né? Pega um ano para dar tempo do outro montar, né, o plano dele. Então, como eu falei, 30 dias antes tem que estar pronta a receita, né? Para começar a elaborar as despesas e estar pronta até o dia 31. Arrecadação dos impostos do município, né? O que o município tem que fazer? Então está lá aqui, promovendo a revisão da legislação tributária, né? Então tem que rever toda a legislação para ver o que pode ser feito para melhorar a arrecadação, revendo o cadastro de contribuintes, reestruturando e modernizando o sistema da arrecadação. O secretário está com um monte de planos ali com relação à nova central, então quer dizer novos equipamentos, sistemas para melhorar, né? A visão para poder fiscalizar melhor essa questão da arrecadação do município, né? Penalizando quem são os maus pagadores, correndo atrás de quem não paga a conta, né? E beneficiando quem paga bem. Aprimorando o sistema de fiscalização, né? Como eu falei, efetivando o controle da circulação de mercadoria para melhorar o índice de participação do ICMS, revendo o índice do FPM também. Limitações de empenho. Então, aqui tem as regras, né? Quando a despesa com o pessoal exceder o limite estabelecido na lei complementar. Gente, eu passei os 54%. Então, lá, agora eu tenho que reduzir pelo menos 1/3 no próximo quadrimestre, e no outro quadrimestre eu tenho que estar abaixo dos 54%. Então, eu tenho que, né, limitar despesas, né, para poder voltar ao índice normal. Tem 8 meses para voltar ao índice normal. Aí teria penalidade para o gestor se ele não conseguir. Quando no final do quadrimestre, a realização da receita não poderá cumprir as metas de resultado primário nominal. O resultado primário nominal ele é definido pela LDO, é um dos anexos, né, que fazem parte da lei. Dia 31 agora nós temos essa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2022, só que ele já é do ano passado para esse ano. Então aqui nós vamos apresentar o cumprimento das metas, ver as arrecadações, como é que foi, se está cumprindo os índices, não. E aí, dependendo do resultado, tem que se tomar providências. Uma providência é o contingenciamento. Ano passado foi feito um contingenciamento, né? Esse ano ainda não foi, né? Mas se vê que não vai atingir a arrecadação, que não vai ter dinheiro para pagar as despesas, então eu não posso empenhar tudo. Então, se o meu orçamento da despesa foi montado num valor X e eu estou vendo que a minha receita não vai arrecadar, eu tenho que tomar providência. A providência é eu fazer o contingenciamento, é eu travar lá minhas dotações orçamentárias para que não se faça empenho, para reduzir a quantidade de empenhos para a gente chegar lá no final do ano não com a despesa maior que a receita, porque isso não pode, a legislação não permite isso. Então, por isso é feita essas audiências públicas, né? A próxima agora é em maio, mas nós temos setembro, depois nós temos em fevereiro do ano que vem a do fechamento, né? Lembrando que alguns índices, por exemplo, índice de educação e de saúde, ele é feito anual, ele não é quadrimestral. A despesa pessoal já não, ela é quadrimestral, feita em cima dos últimos 12 meses para trás. Quando
afetar o equilíbrio entre receita e despesa orçamentária. Como eu falei, né, entra também no quadrimestre aqui, né? Se a receita não comportar o que eu vou gastar, eu sou obrigado a limitar o empenho. Dos créditos adicionais suplementares. Poderão ser abertos, desde que autorizado pelo Poder Legislativo, créditos adicionais e suplementares para atender a dotações insuficientes, utilizando o superávit financeiro. O que é o superávit financeiro? É a sobra. Tipo, o fundo, por fonte de recurso, ele teve lá no final o saldo bancário a 31 de dezembro. Ele fechou com um saldo bancário maior com o que ele tinha de conta para pagar. Então, quer dizer, eu tenho que fazer o equilíbrio da conta desse ano. Eu vou arrecadar 1 milhão, vou gastar 1 milhão. Espera aí, mas sobrou 1 milhão do ano passado na conta sem nada para pagar. Então, eu posso gastar 2. Vou ter uma receita de 1 milhão, mas eu tenho dinheiro para gastar. Vou gastar só 1 milhão, só tenho 2 milhões para gastar, então eu gasto 2. E aí a gente suplementa por superávit do exercício financeiro. A gente faz a suplementação de 1 milhão e eu posso arrecadar 1 e gastar 2. Mas no final do ano eu vou fechar em equilíbrio, redondinho. Isso aí se aplica em relação aos recursos do fundo. Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Arrecadou 400 mil, não houve critério de partilha. Aí para o ano seguinte se levanta mais 450 mil. Então tem no ano seguinte 850 mil que pode ser aplicados aí como despesa. Certo, é isso mesmo. Desde que tenha sobra, porque não é no saldo bancário, gente, não é sobra. Eu tenho que ver o saldo bancário, menos empenhos a pagar, que veio do ano anterior, que seria res a pagar, e tem os consignados também. Às vezes você vê lá, não, tem 10 milhões lá, não, 10 milhões, espera aí, mas você tem 9 de conta para pagar, então teu superávit é 1 milhão só. Não é o saldo bancário, é superávit financeiro. Dentro disso que o Quequeto está informando, é bom a gente exemplificar, né, com o que aconteceu em 2021, a questão do superávit. Então, o prefeito Alan Guedes, ele herdou, né, a gestão em janeiro arredondando um déficit de cerca de 80 milhões em restos a pagar, processados e não processados. E graças às medidas de austeridade e organização das contas municipais, nós terminamos o exercício 21 com um resultado histórico de aproximadamente um superávit de 20 milhões. Então, na história recente de Dourados, nunca conseguiu esse resultado nos últimos anos. A gente conseguiu graças ao esforço, né, de toda a equipe do prefeito, inclusive a equipe técnica que está presente aqui, né, o pessoal aqui do setor de empenho, a controladoria, o diretor tributário, né, que é o Norato. Graças a essa equipe que está aqui, nós conseguimos um resultado histórico. E estamos trabalhando em 22 para ampliar isso. O que acontece com o superávit, vereador Sérgio? Isso ele pode ser transformado em investimento. E o que é investimento? É construir o posto de saúde, é reformar a escola. Então, quando a gente mantém as contas do município pagando o custeio, que são os fornecedores, salário do pessoal, manutenção, e a gente consegue fazer uma sobra, a gente pode, no exercício seguinte, executar projetos que são de interesse da população, né? Então, e é isso que está acontecendo hoje, né, na cidade de Dourados, quando o prefeito Alan Guedes, ele faz a aquisição do mobiliário de todas as escolas. É outro fato histórico, né? Então, como que consegue comprar mobiliário para todas as escolas? Graças à austeridade nas contas públicas. Logo mais acontecerá, já houve, né, a contratualização, vai se trocar os computadores das escolas, criar laboratórios de informática, né, todos com máquinas novas. Isso que é investimento. E esses dois, só para falar da educação, a educação, além de ser um investimento financeiro, é um investimento no futuro, né, vereador Sérgio, vereador Marcão? Então, é isso que está se fazendo. Isso também é um processo lento,
porque você não consegue alcançar resultados das contas públicas, resultados econômicos em um mês ou dois, né? A gente conseguiu um bom ajuste em 2021 e estamos caminhando em 22 para alcançar um novo superávit e fazer com que fique na história de Dourados a questão dos déficits da prefeitura. Continuando, o excesso de arrecadação, né? Porque você pode ter previsto uma arrecadação, por exemplo, o que aconteceu no Fundeb ano passado, foi previsto um valor, acho que 140 milhões foi previsto no Fundeb do ano passado, mas como mudou a legislação, a participação da União aumentou, tal, arrecadou lá 170 milhões, então teve um excesso, arrecadou mais. Peraí, mas se eu estou arrecadando mais, eu tenho que gastar esse dinheiro, vou deixar esse dinheiro parado para lançar como superávit no ano seguinte? Não, você pode gastar, e para isso tem o excesso de arrecadação, desde que eu comprove que teve o excesso. Não é assim, fazer aleatoriamente, tem que ser feito um estudo. Não, eu vou ter um excesso de arrecadação de 10 milhões nessa receita, então você faz a suplementação orçamentária, aumenta as fichas para gastar, mas comprovando que realmente você vai ter esse incremento na receita. O que você me desculpe, eu preciso fazer uma outra observação que tem a minha fala, em relação à minha fala anterior, vereador Sérgio, vereador Marcão. O superávit de 2021 foi o responsável pela diminuição da tarifa de ônibus em 2022. Essa é uma situação que foi uma situação técnica interna, mas que, aproveitando a audiência pública para deixar registrado, só foi possível implementar, vereador Marcão, a redução da tarifa de ônibus em Dourados, que favoreceu milhares de trabalhadores douradenses, graças ao superávit de 20 milhões. Se os senhores que discutiram esse projeto a semana passada não lembram, né, o projeto em si custará 3 milhões e 800. Esses 3 milhões e 800, como é um projeto novo, ele vai ser custeado indiretamente pelo superávit. É isso que a gente tem que trabalhar, é essa consciência que a gente tem que ter em Dourados, para criar esse equilíbrio nas contas públicas, para que a gente possa desenvolver projetos que atinjam diretamente a população mais pobre, aquela que necessita de apoio. Continuando. Anulação total ou parcial de dotação. Então, é uma outra forma de fazer suplementação. Esse daí não envolve em aumento do orçamento, mas envolve você tirar recurso de um local, né? Porque não tem como a gente prever o que vai ser do ano que vem, esse ano. Você faz tudo em cima de estimativa, mas não tem como você adivinhar o que você vai gastar onde, mas você trabalha em cima de alguma estimativa, em cima do que você está gastando, mas no caso, por exemplo, a gente passou há pouco tempo atrás o Covid. O Covid gerou uma enorme demanda na saúde. Então, precisou de mais dinheiro. Ah, mas eu não tenho superávit. Eu não tenho excesso de arrecadação. O que eu vou fazer? Anular a ação de dotação de outras áreas menos importantes para jogar para uma área que está com uma demanda muito reprimida, onde tem um déficit gigantesco e onde é prioridade absoluta em cima de qualquer outra, que é a questão de salvar a vida de pessoas. Então, isso acontece. Então, por isso, você tem ali no artigo 43 essas opções aí, né, para que você possa movimentar a dotação. Só que também vem no projeto de lei uma porcentagem, e se vocês pegarem e apertar muito isso, o orçamento fica travado. Aí você fica impedido de atender as demandas mais urgentes. Então, na LOA lá foi colocado 30%, né? Foi 30%, né, Everson? Foi colocado na LDO, mas lá no orçamento a gente revê isso aí também, né? Pode ser revisto, né? Mas para que existe isso? Para que a gente possa movimentar dotações de uma pasta para outra, ou de um projeto para outro. Ah, não, esse projeto não é viável para esse ano, porque nós precisamos gastar aquele lá, que apareceu uma demanda nova. Esse ano nós temos a questão da dengue aí, que venha atingindo, então tem outra demanda diferente do Covid, que era anteriormente, que nós temos a dengue atacando bastante aí. Provavelmente vai ter recurso destinado para essa área. E o outro, do artigo 43, são projetos que possam ser
captados durante o exercício da execução orçamentária e não alocados no orçamento. Ah, não. O município conseguiu uma operação de crédito, mandou para a Câmara urgente, aprovou a operação de crédito, então já cria lá o projeto de atividade, já faz a alocação. Então, é um recurso novo, então não, é uma coisa nova. Não é superávit, não é excesso de arrecadação, mas é um recurso novo que está entrando. Acontece, às vezes, não, vamos fazer uma antecipação de receita orçamentária com um banco para atender uma urgência. Então, é uma receita nova. Então, as operações de crédito, geralmente, que entram nessa situação. Então, os créditos adicionais suplementares, né, eles estão previstos na LDO, de acordo com a 4320, né? Nós temos ali o artigo 40 ao 45, que fala a respeito dos créditos adicionais. Esses itens estão especificados no artigo 43 da 4.320, que é a lei que estabelece as regras de finanças públicas. Metas fiscais para 2023, né? Recuperação da receita tributária local, recuperação da receita de dívida ativa, instituição de instrumentos de cobrança e prestação de serviços de manejo e resíduos sólidos. Então, essa instituição aí seria coleta de lixo, né? Esse ano está instituindo, né? Ano que vem, na verdade, é manutenção, né? Disso daí já entraria nas taxas, né? Então, essas aí são as metas, né, da Receita, né? Cobrar, penalizar os maus pagadores, beneficiar o bom pagador para que ele tenha uma política de já pagar antecipadamente para ganhar descontos. Então, são políticas, né, que o município faz para melhorar a arrecadação. Metas fiscais para 2023. A fixação de despesa obedecerá à evolução da previsão da receita considerada. Então, quer dizer, eu não posso fixar mais despesa que receita. Então, eu vou projetar uma receita e fixar a despesa de acordo com aquilo que realmente eu vou arrecadar no ano que vem. As regras da Lei de Diretriz Orçamentária, né, tem que obedecer na hora de fixar a receita e a despesa, que são essas regras estabelecidas nessa lei. A projeção para o plano plurianual, respeitando as regras da LDO. O plano plurianual que eu falei é o plano onde é montado o PPA, né, o plano plurianual, que você vê todo o plano de governo do gestor que ganhou a eleição. Ele prometeu algumas coisas, ele coloca dentro desse plano plurianual todos os programas de governo dele, né? Às vezes ele muda o nome. Por exemplo, um plano de governo do PT era Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarela, então mudou o nome. Então, cada um, né, monta o seu plano de governo de acordo com aquilo que ele propôs e ganhou a eleição para isso, né? E que é a espinha dorsal do orçamento. Ali tem os projetos, né, e atividades dentro dos programas, e a LOA só vai jogar os valores ali dentro, né, vai distribuir os valores, vai fixar as despesas, né, de acordo com a receita, e a distribuição em cada projeto de acordo com a sua demanda e com a sua prioridade. Os critérios da fixação da despesa com base no demonstrativo 2.1 dos anexos de metas fiscais, procurando manter a redução da dívida consolidada, confessa, até dezembro de 2021. Então, isso é uma meta, né, da administração, de reduzir, né, tá com todas as dívidas pagas em dia, né, Everson? É prioridade, né? Previd, INSS, os PASEP, os contratos da Caixa Econômica, que são os convênios, né? Estão todos eles em dia, né? Apesar que agora vai contratar mais uma dívida, né, mas já aprovada pela essa Casa de Leis, né, que é o Fomplata, né? Está em fase já de análise para aprovação. Riscos fiscais para 2023. Foram considerados riscos fiscais para 2023 dívidas que estão sendo identificadas por não estarem contabilizadas e que o município deverá reconhecer, parcelar. Pode acontecer, por exemplo, da Receita Federal ir lá no município e fazer um levantamento de todo o que o município pagou, tudo que está pagando, e notificar o município, de acordo com a legislação, alterou isso, você está devendo isso aqui dos últimos 5 anos para cá, porque eles podem ir de 5 anos, né? Então,
faz-se um parcelamento e aumenta a dívida, né? Então, quer dizer, isso aí é os riscos, pode incorrer em riscos fiscais. Já aconteceu algumas vezes, né? Faz tempo que não acontece, mas pode acontecer. Então, tem que prever esses riscos fiscais na LDO. Os riscos fiscais terão dotação fixada em reserva de contingência, em no mínimo 1%, conforme determina a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas os riscos fiscais cujos processos já estão em encaminhamento e identificação. Então, nesse caso aí, né, são dívidas, contas que aparecem para pagar e que não tinham sido previsto, né, geralmente de fiscalização. Nesse caso, quando você, no exercício, analisando os riscos fiscais, você deposita esse 1% da conta, e durante o exercício fiscal do ano não houve nenhuma conta nova, o fisco, a Receita Federal não trouxe nada de novo, e você fez o aporte ao longo dos 12 meses, esse dinheiro ficou lá. Para o ano seguinte, é necessário continuar colocando dinheiro nessa conta, esse 1%, ou se você chega a um limite que é prudencial, não precisa mais colocar no orçamento? Na verdade, esse dinheiro não fica numa conta específica, ela fica lá, geralmente, quando acontece isso, usa os recursos próprios, né, que são as receitas de arrecadação do Estado, do município, então tem as contas lá dos recursos próprios. Não tem uma conta específica, mas você preveu a receita é 1 bilhão para o ano que vem. Eu vou pegar 1% na hora de fixar a despesa e vou fixar a despesa ali dentro, né? Dentro dessa reserva de contingência. Então, eu tenho lá um projeto, atividade específica para a reserva de contingência, e lá dentro eu vou colocar a dotação dessa estimativa da receita que eu fiz. Então, não tem uma conta específica. Porém, tá na própria LDO aí, autoriza o executivo a gastar esse dinheiro em outros projetos que tenha prioridade, mas eu não posso fazer isso no início do ano, né? Porque isso aí é específico para isso, mas não utilizando o dinheiro, eu posso lá no final do ano usar para esse recurso tipo para pagar folha, ou para pagar uma outra coisa lá que é de urgência, porque o orçamento ele acaba em dezembro. Acaba. Se eu não usei, eu vou deixar o dinheiro parado? Então, na própria EDO permite o município lá no final do ano utilizar esse recurso para pagar outras despesas. Eu acredito que eu tenha me expressado mal quando eu falei de uma conta específica para reserva de contingência, mas uma rubrica. Tem a rubrica. Aí, hoje, nós temos um valor nessa rubrica de reserva de contingência, caso surja alguma conta nova, tem um valor lá. Sim. Esse valor está lá, desse ano, está lá paradinho, quietinho. Né, Josi? Dezembro, tem que pagar 13º, terço de férias e tal. Tem lá o saldo, não foi usado, pode usar toda ela para... Pode. Desde que tenha na LDO aí na lei orçamentária, foi colocado na LDO. Né? Então, se manter isso aí do jeito que está, eu posso usar no final do ano. Senão, vai aumentar o valor do superávit, porque não tem como gastar, né? Então, gente, era isso que tinha para apresentar para vocês, né, que são os pontos principais, né? Lembrando que a LDO nada mais é do que uma ferramenta que se estabelece como será montado o orçamento e o que tem que ter lá no orçamento, né? Tem que ter alguns demonstrativos, tem que aplicar a lei. Na verdade, a legislação federal já exige que você gaste 15% com saúde, 25% para a educação, mas a LDO é obrigada também a estabelecer isso a nível municipal, né? Então, nada mais é do que estabelecer algumas regras para a elaboração do orçamento. E a gente vai ter que obedecer de acordo com o que está aí. Como a gente viu a estimativa da receita, a gente pega em cima do que houve de mudança na legislação, pega dos últimos 12 meses, aplica seu IPCA, mais o IGP... o IPCA, mais o do governo lá, que é o... PIB, isso, PIB. Então, isso aí a gente aplica, mas também as mudanças que teve na legislação, a gente tem que levar em consideração. Não vou jogar só vou jogar lá o IPCA mais o PIB em cima do que deu nos últimos 12 meses. Não, espera aí. Reduzir o índice do ICMS, então eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que levar em consideração o índice também. Lá no FPM, a receita do FPM está caindo.
né? O governo federal está mal das pernas, está caindo a receita, então nossa participação também cai. Então a gente tem que analisar vários fatores, não só, né, o que está. O primeiro item lá é a legislação tributária, é a primeira coisa que levar em consideração, depois as correções que a legislação determina. Chiquito, quero agradecer aqui a sua exposição, também fazer uma leitura de uma justificativa de ausência nessa audiência. Cumprimentando cordialmente, utilizo-me do presente para informar que não participarei da audiência da LDO, uma vez que estarei em Brasília participando da reunião ordinária do Conselho de Usuários da Vivo Centro-Oeste. Sem mais para o momento, agradeço certo da vossa colaboração, atenciosamente, Daniela Wagner Hall, vereadora do PSD. Já informado aqui pelo meu colega, vereador Marcão da Cepriva, que não deseja fazer uso da palavra, nem também informado pelo secretário Eberson, eu consulto o auditório se alguma pessoa deseja fazer algum questionamento ou mesmo algum apontamento nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação por parte do público, passamos aqui às considerações finais. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias foi protocolado nessa casa dia 29 de abril de 2022, será analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento e os demais vereadores, e caso seja necessário mais algum esclarecimento, nós entraremos em contato com o secretário, pedindo os esclarecimentos. Nós visando adequar o máximo possível as despesas públicas às determinações legais, cumprindo o nosso papel no poder legislativo. Não havendo mais nada a tratar, damos por concluídos os trabalhos dessa audiência pública. Agradecemos a todos, bom dia.